Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 5. Tema desta semana: Tenho, porém, contra ti. Meta de hoje: leitura das páginas 69 a 72. Jezabel, idolatria e prostituição. Com a igreja fragilizada por tantos ataques à verdade e, consequentemente, a seu viver, a igreja em Tiatira substituiu o Filho de Deus pelos ensinamentos de Jezabel, conforme lemos. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Apocalipse capítulo 2, versículos do 20 ao 21. Na igreja em Pérgamo, antecessora de Tiatira, há menção a um personagem do Antigo Testamento cujo nome era Balaão, um profeta gentil que por lucro atraiu o povo de Deus à prostituição e à idolatria. Apocalipse 2,14, Números capítulo 25, versículos do 1 ao 3 e versículos do 31 ao 16. Esse foi o erro da igreja em Pérgamo, mas em Tiatira outra personagem é trazida à cena: Jezabel, mulher do rei Acabe. A fim de entender quem foi Jezabel, precisamos revisar algumas passagens do Antigo Testamento. Vejamos quem foi seu marido. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. 1 Reis 16:29. Essa passagem diz respeito a um período que o povo de Israel estava dividido em dois reinos, o de Judá e o de Israel. Acabe foi rei de Israel. O versículo 30 nos diz que fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele foi o pior de todos os reis e fez mal perante o Senhor. Sua união com Jezabel se deu como segue: como se fosse coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. 1 Reis 16:31. Perceba que coisa horrível. Em vez de edificar uma casa ao Senhor, Acabe levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Versículos do 32 ao 33. Em outras palavras, ao associar-se a Jezabel, Acabe tornou-se o pior rei de Israel. Com respeito a outros atos de Acabe e Jezabel, vejamos ainda. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. 1 Reis 18:20. Esses profetas eram pagães, eram profetas de Baal. Naquela ocasião, Elias, o profeta de Deus, teve uma oportunidade de mostrar ao povo de Israel quem é Deus de verdade. Elias iria provar que só o Senhor é Deus. Leiamos. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Versículo 21. O povo estava em cima do muro. Amado leitor, não fique em cima do muro. Se o Senhor é Deus, siga-o, saia do muro, porque o muro é de Satanás. Quem está em cima do muro é contra Deus. Estatisticamente, o número de profetas do Senhor era inferior ao de Baal, segundo o desabafo de Elias. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. 1 Reis 18:22. Essa era a situação da igreja em Tiatira, sob a influência de Jezabel. Tinha mais profetas de Baal do que profetas do Senhor. Além do número desfavorável de profetas de Israel, o povo ainda estava em cima do muro. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e escolham eles para si um dos novilhos, e dividi-nos em pedaços, e ponha sobre a lenha.
porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. 1 Reis, capítulo 18, versículos do 23 ao 24. Àquela altura, por mais incrível que pareça, o povo ainda estava hesitante entre Baal e Deus. Após declarar-lhes o desafio, Elias prosseguiu dizendo aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muito, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram novilhos que lhe fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. 1 Reis, capítulo 18, versículos do 25 ao 28. Percebam como a questão da autoflagelação tinha origem no paganismo. Sem resposta de Baal, Elias entrou em ação. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículos do 29 ao 32, parte A. É muito simbólico o fato de Elias ter tomado 12 pedras, o número de tribos incluindo Judá e Israel. Elias fez isso porque, para Deus, seu povo totalizava 12 tribos e não apenas 10. Para que não houvesse dúvidas sobre quem é o Deus de Israel, Elias prosseguiu. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei d'água 4 cântaro e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele também encheu de água o rego. No devido tempo, para se apresentar à oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. 1 Reis, capítulo 18, versículos do 32, parte B, ao 37. Estava tudo molhado, tudo úmido. Ele fez isso por causa do povo. Ele sabia quem era Deus, mas o povo tinha dúvida, cocheava entre 2 pensamentos, vacilava entre Deus e Baal. Então, naquele dia, Elias queria que o povo finalmente visse que Deus é Deus, o Senhor é Deus. O resultado baseado na fé, na palavra foi: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, e a terra ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. 1 Reis, capítulo 18, versículos do 38 ao 40. Sabe o que Elias queria? Queria que o povo acordasse e seguisse a Deus. Mesmo depois de tudo isso, o povo demonstrou fraqueza e não deu apoio ao profeta do Senhor, pois Elias continuou só. Diante de tudo o que havia acontecido, Acabe deveria agradecer a Elias e ao Senhor, que trouxe a chuva de volta, pois a terra estava no meio da seca. 1 Reis, capítulo 18, versículos do 41 ao 46. Porém ele voltou rápido e contou para Jezabel que Elias tinha matado todos os profetas de Baal. Sabe o que Jezabel fez? Vejamos.
Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. 1 Reis capítulo 19, versículos do 1 ao 2. Jezabel, que está relacionada com a igreja de Tiatira, passou a matar os profetas de Deus.